estava o seu nome, eu achei bem legal também, né? Está sempre se Não, muito encontrando aí nos bacana. eventos. Vocês dois estarei, Rafa e César. Sim. Espero que vocês Então, estejam todos bem nesse período apocalíptico, né? não, você sabe que ontem faz mais ou menos um dia e meio que eu tô só em lives, né? Porque a reunião eu tô também ajudando a coordenar o congresso da ECA lá de quadrinhos, que vai ser online também, final de setembro. E eu tô em reunião em live. Ontem eu participei de uma live até meia-noite, né? Então, Nossa. e hoje à tarde eu gravo um podcast, então tá só virtual agora. Assim, uma última instrução, assim, quando a pessoa que não estiver falando no momento, desabilitar o seu respectivo microfone também. O microfone, é melhor Tá desligar bom? o microfone. Só isso. Uhum. Bom, já estamos transmitindo. Aí tem uns 5 minutinhos, aí eu fiz aquela situação. Quando der o horário, eu vou colocar a tela de abertura. E quando vocês voltarem, já está valendo. Aí vocês podem Ok, começar e eu vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer dúvida eventual, vocês podem me chamar aqui pelo chat privado também. tá bom. Não vai dar nem para fazer as citações, eu tinha tantas citações. Ai, que pena. A da Cynthia é do Daniel Blake, né? Isso. Tá, deixei aqui, já que eu li os resumos aqui, li, reli, tô curioso. Do Robson também, né? Que pegou do mito do Velho Oeste. Bom tema também. Perfeito. A nossa sugestão seria nós finalizarmos às 9h40. Aí, se tiver uma tela de dicas, você pode dar em share screen. Já vai começar. Então, você vai selecionar. Aqui pelo meu relógio faltam 2 minutinhos. 2 minutinhos. A tela inteira, no caso. Bom, você já está. Deixa eu ver o que foi compartilhado aqui. Ótimo. Luiz Lanço. Tá. Foi um susto. Então, vamos de novo no share screen. A primeira lá. Eu vou me colocar agora nos bastidores aqui, aí vai entrar a tela e vai ter uma contagenzinha regressiva. Quando eu voltar, bom evento para vocês. Obrigado. Obrigada. Vamos lá.
Olá, bom dia a todos. Estamos aqui no dia 13 de setembro, mais um dia do seminário do programa História Social da USP. Estamos aqui na mesa 35, com o tema História da Cultura. Meu nome é Selby Pegoraro, eu sou fazer uma brevíssima apresentação. Eu sou jornalista de formação, pós-graduação em Política e Relações Internacionais, e fiz meu doutorado em comunicação, pesquisando quadrinhos e animação, e agora estou na fase final do pós-doutorado no programa Diversitas, aí na FEPELESH, pesquisando o espinhoso tema das guerras culturais. Estou aqui com o meu co-coordenador, o Rafael Vaz de Souza. Gostaria de fazer uma breve apresentação sua. Oi, bom dia pessoal. Eu sou o Rafael, sou doutorando do programa de História Social e eu estudo literatura argentina contemporânea com o professor Júlio Pimentel. Okay. Teremos aqui as 3 apresentações da Cíntia Medina de Souza, do Robson Belo e do Rodrigo Aparecido de Araújo Pedroso. Teremos 10 minutos para cada apresentação, depois farei um grupo de perguntas, depois teremos perguntas do chat. Então, quem estiver aí assistindo, digite as suas perguntas, que depois o Rafael passa aqui para os nossos comunicadores, ok? Eu vou passar a palavra, então, para a Cíntia Medina, para fazer a nossa primeira apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Cíntia, eu sou doutoranda do curso de História Social da USP, sob orientação do professor Elias Tomás Saliba. E a minha pesquisa é exatamente sobre o cinema do Ken Loach no século XXI. E hoje eu quero fazer com vocês uma reflexão sobre um filme chamado Eu, Daniel Blake. E essa reflexão, ela leva a uma indagação sobre a própria função social da arte, desencadeada, né, pela vitória da Palma de Ouro do filme O Daniel Blake, pelo Ken Loach, em Cannes de 2016. É interessante que essa vitória, ela foi controversa, uma vez que uma parte, vamos dizer assim, dos críticos que são de uma ala mais humanista, eles aplaudiram exaustivamente o filme. Contudo, uma outra parte da comunidade crítica curvaram os ombros, né, e chamaram o prêmio de bom escoteiro, cheio de bondade esquizofrênica, denominando como palma da obstinação social. Isso chamou a atenção de muitos críticos de cinema, na medida em que, por que, né, o filme do Ken Loach, ele não é considerado, não é bem recebido no seio da crítica? E levantou uma questão sobre qual que é o papel da obra de arte cinematográfica, qual a função dela em relação a representar a própria realidade. E aí eles fizeram uma questão assim, na verdade eles fizeram uma justificativa para falar assim, olha, o filme do Ken Loach merecia sim a Palma de Ouro. Por quê? Porque ele fala, em época de crise, né, de políticas de austeridade, filme como Eu, Daniel Blake, é aquele que aponta o dedo na ferida. E por isso, a forma estética não importa, basta o discurso sobre o conteúdo. E de fato, o Eu, Daniel Blake, ele vai retratar através de um personagem de nome homônimo, né, Daniel Blake, que vai exatamente necessitar dos serviços de seguridade social, ele vai pedir auxílio saúde, porque ele está doente e não pode continuar a trabalhar, e ele se encontra diante de um aparato burocrático privatizado que o impede, de todas as maneiras, de conseguir esse auxílio saúde e, posteriormente, o auxílio-desemprego. E interessante que o Ken Loach, o roteirista Laverty, ele se propõe a fazer esse filme exatamente porque, nesse momento, na Inglaterra, 2016, na verdade, desde 2012, em que começam as políticas de austeridade, a mídia conservadora, ela criou um discurso que eu chamei de uma cultura do estigma, na medida em que
eles criaram uma retórica, né, tem uma jornalista do The Guardian que fala que é a retórica da escória, para simplesmente se opor àqueles que necessitam do benefício e àqueles que são contribuintes. E eles colocaram essa retórica, né, da escória, eles falam, né, de um lado os desocupados e preguiçosos, e de outro os trabalhadores contribuintes, né. Só que é interessante que eles vão justificar o filme nessa medida, eles vão falar assim, abre aspas, entre substância e forma, se não conseguimos reuni-lo na mesma estrutura, às vezes não devemos escolher o mais urgente como se por necessidade, né? Ou seja, o filme Eu, Daniel Blake só teria conteúdo e não forma? E aí, para a maioria dos críticos, de fato, a estética realista de Loach não tem forma. Inclusive, a Antonia Quirk, que é uma crítica de cinema britânica, ela vai falar que o filme do Ken Loach não tem liberdade narrativa, não tem nuance artística, não tem, e é um discurso sentimentalista de esquerda. Teve um outro crítico, o Mike D'Angelo, ele vai falar assim, é ridiculamente didático. Ou seja, os critérios de avaliação que os críticos têm é exatamente pautado por um filme que tem que ser ambíguo, com a pluralidade de sentidos, uma narrativa aberta, cheia de possibilidades. Só que isso entra em conflito com a própria concepção de cinema da obra loachiana, né? Para ele, o importante é reunir-se em forma e conteúdo, contudo, essa forma ela tem que dar conta de falar da realidade, mas explicitando exatamente quais são as conexões que levam os acontecimentos. E, portanto, precisa ter para ele, né, um discurso muito claro e nada ambíguo, porque ele fala assim, a realidade ela já é tão mistificada com vários discursos que é fundamental que a arte consiga passar um discurso que capte a própria legalidade da realidade social. E tem um documentário que foi feito pela Louise Osmond sobre a vida do Ken Loach, que se chama Versus, a vida e os filmes de Ken Loach. E o Ken Loach lá deixa bem claro que a arte dele é retratar o indivíduo mais conectado a um cotidiano. E ele deixa bem claro qual é esse cotidiano, é o cotidiano da sociedade capitalista. E é uma sociedade capitalista que ele fala que se engendra num modo de produção em que a produção coletiva, existe uma contradição entre a produção, que é produzida coletivamente, porém ela é apropriada, privada e concentradamente. Ou seja, a produção, né, de tudo aquilo que compõe a riqueza social e sua dimensão material, imaterial e simbólica, é produzida coletivamente, porém apropriada privada e concentradamente. Então, essa contradição, ele fala, o indivíduo que vive nessa sociedade é um indivíduo que está cindido, e, portanto, é um indivíduo que não pode se pensar fora dessa classe, a classe que produz e a classe que se apropria. Quais são esses indivíduos? É a classe trabalhadora. É interessante que, numa entrevista, ele fala, mas a classe trabalhadora... Aí ele fala, mas a classe trabalhadora é tão distinta, né? Aí ele fala assim, sim, a classe trabalhadora, ela tem frações distintas, ela tem cor, tem raça, tem etnia, mas elas dependem do trabalho para poder se inserir dentro dessa sociedade. Então, ele chega e fala que bom que essa classe trabalhadora é bem extensa, né? E aí, ele fala o seguinte, como dar conta de uma representação que leve em conta a forma e o conteúdo? Ele fala, a minha estética realista, ela tem a função da catarse, mas é uma catarse com intelecção, ou seja, da emoção e razão. E aí tem um crítico da cinearte, ele vai falar assim, o filme do Ken Loach é usando a cabeça para falar do coração. As últimas novidades de Loach empregam sentimento e sofisticação em uma medida amplamente igual. Ou seja,
a narrativa do Lout, ela usa sim o melodramático, mas se diferencia do melodramático da indústria cultural, porque é um melodramático que tenta colocar a realidade sobre uma reflexão que questiona a própria condição da sociedade capitalista, o que difere, por exemplo, dos outros filmes que jamais vão questionar o sistema, vão conseguir apontar as contradições, mas questionar a sociedade capitalista, jamais. Inclusive que o Stuart Hall, ele fala da importância do tema da linguagem melodramática. Em que sentido? Porque ela consegue chegar numa comunicação tão ampla. E é por isso que a indústria cultural utiliza do melodramático, porque sabe que está dentro de uma luta cultural. Você conseguir angariar mentes e corações, isso é fundamental. E o Lout fala, é necessário, sim, uma forma que consiga expressar essas contradições. E por que não utilizar o melodramático, aquela narrativa objetiva? E isso é interessante, porque se a gente for pensar, o filme do Lout conseguiu furar essa bolha da cerimônia de Cannes. E por quê, né? E aí é interessante que ele vai falar assim, olha, eu estou retratando a questão das políticas de austeridade, em que a própria realidade ela já está escancarada, ou seja, desde 2000, desde 99, com os protestos em Seattle, depois vem os protestos de Wall Street, ou seja, é uma indagação das próprias instituições que sustentam o capitalismo, ou seja, a própria hegemonia capitalista, ela já está em crise de representação. Então, como representar um contexto como esse de forma ambígua? Para o Lout, ele fala que isso é impossível. Aí é interessante, porque tem o Terry intrincavelmente a conduta brasileira assim, uma desproporção a ponto de uma política. Então, se ser um filme todo apresentação necessária hoje sobre essas contradições. E o ano de 2016, né, como a gente falou, dos questionando retirando direitos Alô, Cíntia? Oi. É que está travando a sua apresentação. Tá. Era só um pouquinho. Ver se vai voltar aqui. Tá. Continua falando. Tá ouvindo agora? É que assim, o seu tempo de apresentação já concluiu, Tá, na verdade. Então, só terminar aqui. Ó, terminando. E é interessante que o Lout, além de ter ganho o Cannes, ele também ganhou o prêmio BAFTA, que é o Oscar britânico da época, e ele termina no discurso dele falando, olha, o cinema tem muitas tradições. Uma delas representa o interesse do povo com os poderosos. E eu espero que essa tradição permaneça viva. O filme pode fazer muitas coisas. Eles podem nos entreter, maravilhar, nos levar para o mundo da imaginação, nos fazer rir. E podem nos dizer algo sobre o mundo real onde vivemos.
E nesse mundo onde vivemos, as lutas estão se aproximando entre ricos e pobres, a riqueza e privilégio. De um lado, as grandes corporações e políticos, e do outro, o resto. Os diretores, aqueles que estão aqui, sabem de que lado estão. E apesar do brilho e glamour de ocasiões como esta, nós estamos com o povo. E aí é isso que eu queria comentar e discutir com vocês. Ok, obrigado, Cíntia. Essa parte final deu para ouvir perfeitamente. Acredito que os demais colegas também ouviram. Eu passo agora a palavra para o nosso colega aqui, o meu amigo Robson Belo, fazer a segunda comunicação. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Robson Carassati Belo, sou doutorando aqui no programa de História Social, com o professor José Antônio Vasconcelos. Eu sou bolsista do CNPq. Como eu tendo a falar muito, eu preparei um textinho e eu vou resumir ele mesmo assim. Então eu vou começar aqui. O Oeste americano vem sendo representado nos jogos eletrônicos desde o início da indústria e da cultura dos videogames. Em 1971, 3 professores de uma escola pública em Minnesota, nos Estados Unidos, programaram os códigos para um jogo feito para um teleprinter, que veio a ser chamado de The Oregon Trail, a fim de ensinar sobre as adversidades da Rota do Oregon nos anos 1840. Esse jogo foi distribuído em escolas públicas daquele país nas décadas de 1980 e 1990 e se tornou um ícone popular. Quase 40 anos depois, representando o fim do Velho Oeste, com a chegada do progresso civilizatório, o jogo eletrônico Red Dead Redemption, desenvolvido para os 2 primeiros principais consoles do período, vendeu cerca de 15 milhões de cópias, tratando-se de um dos mais caros e bem-sucedidos jogos eletrônicos, com custo estimado de 100 milhões de dólares, rendendo à produtora o quádruplo disso. Red Dead Redemption 2, em 2018, aumentou ainda mais o feito. Entre uma iniciativa educacional e dispendiosos e lucrativos empreendimentos da indústria cultural, uma extensa lista de jogos com a temática do Oeste americano foi produzida nos Estados Unidos, e mesmo para além dele, como no Japão, Inglaterra, França e Alemanha, ao longo de mais de 4 décadas de existência dos videogames. Os westerns são produtos de reificação da memória sobre o século XIX no Oeste americano, bem como do chamado mito da fronteira. Em inglês, há uma distinção entre border, que significa o limite político entre países, e frontier, que é um espaço dialético entre a civilização e a wilderness. A luta, colonização e transformação do mundo selvagem é uma das principais narrativas fundacionais e elementos de constituição da identidade nacional americana. Ela aparece não só nos produtos culturais diversos, mas em reencenações ritualísticas em comunidades e também presidentes cowboys, como Ronald Reagan nos anos 80, cujo slogan Make America Great foi retomado na atual presidência com a adição do Again por Donald Trump. Uma das características da indústria cultural é a disseminação e cristalização, na forma de representação, no imaginário popular de uma memória social, a partir de locais apartados da origem social desta mesma memória. É o que Landsberg vai chamar de memória prostética, em complemento e oposição à ideia de memória coletiva do sociólogo Maurice Robuol, que desenvolveria-se organicamente no seio de uma comunidade. É dessa forma que podemos entender como gerações no Brasil brincavam com o forte Apache de cowboys contra indígenas e reconhecem o que é o Velho Oeste, um período específico dos Estados Unidos que foi alçado a parte de uma memória histórica global. O passado deste Oeste americano a ser transformado em uma mercadoria cultural e disseminado por todo o globo passa por um processo de reificação em que o conteúdo do mito e da memória é alienado do seu processo produtivo e de sua origem sociocultural e histórica. O mito da fronteira na indústria cultural produz um sentido de verossimilhança histórica através de suas imagens e apaga os vestígios de que o mito é, como diz o historiador Richard Slotkin, um discurso ideológico feito através de exemplos. Ele mostra a realidade em vez de a descrever conceitualmente.
O western, este período histórico transformado em gênero narrativo, foi um espaço de disputas e representações e alegorias ideológicas, sobretudo em sua forma fílmica durante todo o século XX. O homem comum, muitas vezes um simples fazendeiro ou criador de gado, foi visto, como apontou a historiadora Patricia Limerick, em uma narrativa de inocência que se via disputa e superação contra a representação de uma barbárie vinda da natureza, dos fora da lei dos nativos-americanos ou do governo federal. A violência aparece como instrumento regenerador do espírito e da civilização. Diferentes filmes elaboraram sobre esse processo, tomando diferentes posições, e elaboraram apologeticamente ou criticamente determinadas questões. Após a Guerra do Vietnã, as lutas dos direitos civis e a ascensão da chamada contracultura, o mito da fronteira perdeu muito de sua força enquanto mito centralizador da identidade nacional, e o gênero, por um lado, perdeu muito de sua popularidade. Por outro, passou a ser ressignificado para levar em conta outras identidades e olhares no processo de constituição da identidade nacional. Um exemplo torna isso mais claro. Se os nativos-americanos, até a década de 1950, eram vistos como o outro, muitas vezes selvagens, a ideia da cavalaria contra os indígenas, né? A partir dos anos 1960 e 1970, suas representações passaram a dar ênfase na crítica e ao genocídio dessa população. A primeira versão desse Oregon Trail que eu comentei, que é o primeiro jogo de videogame feito de tema histórico, ele nasce em conjunto, né, com a própria indústria dos videogames. E os primeiros jogos com tema histórico dessa indústria, de forma similar ao cinema, né, como The Great Train Robbery, também são westerns, né, como o jogo Outlaws e o Gunfight, que vão representar simples combates entre pixels de cowboys que atiravam de um lado ao outro. O historiador John Wills vai apontar como, apesar do intenso questionamento que o mito da fronteira tem passado, isso nos anos 70, no cinema e na literatura, os games passam incólumes ainda produzindo o que ele chama de um simulacro do simulacro, né, o simulacro do simulacro fílmico, contendo-se a disputa entre pistoleiros brancos e violentos. No início da própria indústria, a simplicidade técnica não permitia grandes elaborações e questionamentos, mantendo por limite do suporte uma reificação simplificada. Existiram também muitas diferenças nacionais. Um caso muito interessante uma questão muito interessante é que os primeiros jogos e a maior parte dos jogos sobre o oeste americano, entre os anos 70 até o final dos anos 90, foram de produção japonesa, não americanos. Os jogos americanos são de muito menor número. E já existem muitos estudos das circulações e trocas culturais dos códigos estéticos entre Japão e Estados Unidos, na elaboração tanto dos filmes de cowboy quanto nos de samurai. Obras extremamente populares como o clássico Sete Homens e um Destino e A Fistful of Dollars, Punhado de Dólares, acho que é em português, foram reencenações, respectivamente, de Sete Samurais de Yojimbo de Akira Kurosawa, que por sua vez inspirou-se em filmes do western clássico. Nos anos 60 e 70, o espaguete western italiano foi também muito importante na circulação dessa memória. Esvaziou, ressignificou e estilizou muito nos códigos narrativos. No entanto, a forma como o mito da fronteira se estabeleceu na memória coletiva de cada país foi fundamentalmente diferente. Enquanto nos Estados Unidos o mito certamente apoiou ideologicamente discursos presidenciais, práticas sociais e identidades nacionais, na Itália e no Japão o conteúdo do mito já havia significativamente sido alterado por sua circulação reificada pela indústria cultural. A reificação da memória através dos produtos culturais que alcançam a Itália e o Japão, por exemplo, e por sua vez, volta nos videogames ao seu país de origem cada vez mais reificada. Então, o que eu quero dizer é, o Japão, Itália e outros países vão recebendo essa memória já transformada em mercadoria já reificada no seu sentido original, eles produzem e essa reificação volta para os Estados Unidos, que começa a basear os seus próprios jogos e muitas vezes filmes, né, nesses produtos já circulados globalmente. Então, o que o espaguete italiano vai fazer, por exemplo, no cinema, é fazer os filmes americanos se inspiraram nesse espaguete, que é uma ressignificação dos filmes originais. E no caso dos videogames, isso se dá da mesma forma. Como consequência desse circuito de circulação de mercadoria e reificação da memória,
muitos videogames estabeleceram uma versão do mito da fronteira a partir do que se chama culto do pistoleiro. Estou encerrando aqui. O culto do pistoleiro ele vai partir de uma ideia de regeneração e retorno da ordem pela violência, né? Isso não se trata o total de jogos sobre o oeste americano, que muitos vão tentar repensar a questão reconstituir uma experiência do oeste. E aí, para encerrar, dado o tempo da apresentação, elemento central para se pensar a representação histórica, a circulação de certa visão memorialística do passado através dos jogos eletrônicos, é algo particular dessa mídia e linguagem, o espaço virtual, explorável e interativo. Pensando a partir do conceito de lugar de memória de Pierre Nora, em seu sentido mais estrito, os espaços exploráveis e as possibilidades de agir sobre ele reencenam uma memória do passado como um parque de diversões histórico, que pretende reconstituir uma experiência do passado, semelhante ao que vemos em Westworld, por exemplo, ao mesmo tempo que constituem um ambiente planejado para relembrar o jogador constantemente dos elementos que compõem o que é esperado e imaginado desse passado, elaborando sobre perspectiva, obviamente, não da crítica e reflexão, mas do entretenimento. Cabe aos historiadores e cientistas humanos em geral rehistoricizar esses passados e suas memórias. É isso. Muito obrigado ao Robson, também um ótimo tema. Lembra o pessoal do chat que quem tiver perguntas, por favor, digite-as aí, que depois o Rafael, aqui, o coordenador, vai passar para os comunicadores. Sem mais delongas, passo a palavra ao Rodrigo Aparecido de Araújo Pedroso. Olá, estão me ouvindo? Bom, meu nome é Rodrigo e eu vou apresentar aqui um PowerPoint, vamos ver se está dando certo. Está aparecendo? Alguém pode me indicar? Sim? Sim. Ok. Então, eu vou apresentar, assim, brevemente o que eu tenho pesquisado no doutorado, né? Eu sou doutorando em História Social, sou orientado pelo professor Marco Silva. Estou para defender daqui a algum tempo, acho que até o mês que vem acontece a defesa. E a minha pesquisa, o que eu vou apresentar aqui para vocês, a minha pesquisa é chamada Distopias e Críticas Políticas em Quadrinhos Patrióticos dos Estados Unidos, de 1983 a 1990. Na minha pesquisa, eu trabalho com 3 histórias em quadrinhos que são voltadas para falar sobre o patriotismo norte-americano e num cenário de distopia. As 3 histórias em quadrinhos são essa: American Flag, de Howard Chaykin, que foi publicada entre 83 e 89, Martial Law, de Pat Mills e Kevin O'Neill, que foi publicada entre 87 e 93, e Martha Washington, de Frank Miller e Dave Gibbons, que foi publicada entre 1990 e 1999, mais ou menos esses períodos de publicação. Essas 3 histórias em quadrinhos, elas são ficções científicas, utópicas e distópicas, né? Eu entendo que, assim, é possível fazer uma separação entre utopia e distopia, mas os gêneros, eles acabam se encontrando e sempre tem um pouco de utopia dentro da distopia, né? A distopia não chega a ser completamente um cenário caótico e sem esperança. Então, sempre há alguns resquícios de utopia dentro de narrativas distópicas. E essas histórias em quadrinhos, elas se passam no futuro, né, em versões que os Estados Unidos ele tomou rumos que deixaram o país devastado ou com graves problemas sociais e políticos. E, bom, o objetivo da pesquisa é analisar como diferentes autores de histórias em quadrinhos eles criaram personagens patriotas e que atuam dentro de um contexto que eles consideram como pessimista e como eles estão dialogando com o presente que eles viviam, né? No caso, o contexto dos anos 80 e 90 lá dos Estados Unidos e as políticas governamentais e sociais implementadas por diversos governos, né? Aí eu trabalho com a hipótese de que eles estão em um diálogo, né,
direto e indireto, com o período histórico no qual eles viviam, né? Tipo, o governo Reagan, o governo do George Bush pai, do Bill Clinton, e as medidas neoliberais, conservadoras, que foram sendo implementadas ao longo desses governos e estão pensando em futuros, né, onde essas medidas adotadas pelos governos chegam ao extremo, né? Aí eu vou passar a explicar muito brevemente cada uma das histórias em quadrinhos. A primeira é a American Flag, né? A divisão que eu estou apresentando aqui é de acordo com o período que elas foram publicadas. Então, das que eu selecionei aqui, a American Flag é a primeira a ser publicada, né? De 83 a 89. Essa aí é a capa da primeira edição. O personagem no meio aí é o personagem principal, o Reuben Flagg, né? E a história em quadrinhos, assim, ela é baseada, assim, em ideias liberais, né? O autor, o Howard Chaykin, ele é declaradamente um liberal, filiado até ao Partido Democrata, e ele é liberal na concepção de que tem lá nos Estados Unidos, não na mesma concepção de liberal que a gente tem aqui no Brasil, que no caso seriam pessoas, né, com uma orientação mais à esquerda, um centro-direita, mais ou menos assim, não exatamente na mesma visão que a gente tem aqui no Brasil. Então, o Chaykin, ele tentou construir um personagem patriota, liberal, que ia tentar resolver os problemas dos Estados Unidos no futuro. A narrativa, ela aborda, né, esse personagem, o Reuben Flagg, que ele é caracterizado como um liberal sonhador. Ele trabalha como segurança num shopping center chamado Plex Mall de Chicago. O que é um Plex Mall? No futuro, a Rússia e os Estados Unidos, eles abandonaram a Terra, né? Houve um grande cataclisma nuclear, ambiental, e as grandes potências envolvidas na Guerra Fria foram embora para Marte e para a Lua, né? Os Estados Unidos foi para Marte e a União Soviética foi para a Lua e abandonaram a Terra. Aí a reconstrução da Terra ficou a cargo de uma empresa privada chamada Plex, e essa Plex ela criou vários shopping centers espalhados pelo mundo que seriam um abrigo para a elite que tinha ficado na Terra, e fora desses shoppings, né, reina o caos, né? Existem várias gangues, grupos paramilitares que ameaçam as pessoas. Então, o shopping center é um local seguro, e ele é seguro porque ele tem segurança, e o Reuben Flagg é um desses seguranças que trabalha nesse shopping center. Como eu já falei aqui, né, o futuro é um futuro onde só o shopping é o local seguro, né, e o resto, o entorno dele é violência. Então, a ideia é mostrar o personagem lutando contra a dominação dessa grande empresa, a Plex, e tentar... há discussões assim com relação à existência da mídia, né, a persistência da mídia dentro do cotidiano das pessoas, né? A TV é algo muito importante. A TV ela está sempre manipulando as pessoas dentro do universo da história em quadrinho. Então há uma crítica a grandes empresas, né, a privatização de vários espaços, que era uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, e há uma crítica também à predominância dos meios de comunicação na vida das pessoas, principalmente nos Estados Unidos. Agora, passando para a próxima história em quadrinhos, que é Martial Law, de Pat Mills e Kevin O'Neill. Pat Mills e Kevin O'Neill são britânicos, né? Eles, nos anos 80, houve o que o pessoal chama de British Invasion, que é vários autores do Reino Unido começaram a produzir histórias em quadrinhos lá nos Estados Unidos, e o Pat Mills e o Kevin O'Neill são dois desses autores britânicos que conseguiram publicar quadrinhos nos Estados Unidos nessa época. Martial Law basicamente conta a história de um caçador de super-heróis. O Martial Law, esse personagem aqui, né, ele é um policial, né, ele usa essa farda bem fora do comum, é uma roupa de couro, ele usa uma máscara de couro para esconder o rosto, e ele caça super-heróis, né? A grande parte das histórias dele se passam na cidade de São Francisco, que foi destruída por um grande terremoto e foi reconstruída com o nome de São Futuro, né? São Futuro. E a missão dele é combater super-heróis que fogem do controle. Ele é um policial que caça super-heróis. Só que os super-heróis lá
que aparecem na história em quadrinho, eles não são aquele super-herói que a gente está acostumado a ver em história em quadrinho, que é o cara que é bonzinho, altruísta e tal. A maioria dos super-heróis que aparecem lá são pessoas com transtorno mental, gente que tem superpoder em decorrência de uma guerra que teve entre Estados Unidos e União Soviética, que ocorreu na América Latina, e é chamada de Zona. E lá os Estados Unidos ele empregou super soldados. E depois que acabou a guerra, esses super soldados eles voltaram e ficaram abandonados e começaram a usar dos superpoderes deles para oprimir a população. Então o Marshall Law, que também é um ex-combatente dessa guerra, ele é encarregado de combater esses super-heróis, né, entre aspas aí, que estão fora do controle, ameaçando as pessoas na cidade. Então ele discute basicamente consequências da Guerra do Vietnã. É uma obra que, através dessa alusão com os soldados, os super soldados que voltaram da guerra, procura discutir a Guerra do Vietnã e procura repensar outros problemas com relação a outras guerras que os Estados Unidos desenvolveram. Então, uma das grandes críticas que há na história em quadrinhos do Marshall Law é com relação ao imperialismo e às ações bélicas dos Estados Unidos em diversas partes do mundo, com um foco mais no Vietnã, certo? Agora, passando para a última história em quadrinhos, que é a da Martha Washington, feita pelo Frank Miller e pelo Dave Gibbons. O Frank Miller eu acho que não precisa de muita apresentação, acho que ele é muito conhecido até por público que é fora dos quadrinhos, né, por diversos motivos, como filmes, né, tipo 300, Sin City, entre outras coisas. A Martha Washington é uma personagem que ele criou junto com o Dave Gibbons em meados dos anos 90, e ela é uma mulher negra, né, uma jovem negra, que vive numa versão distópica dos Estados Unidos. Nesse futuro que eles idealizaram, os Estados Unidos ele está passando por um período de conflito social, de divisão, né? O país ele se dividiu em várias pequenas nações e está acontecendo uma nova guerra de secessão. Só que em vez de só ter dividido em dois lados, dividiu em mais ou menos 21 nações independentes. Então o governo central, né, o governo federal, ele tem uma difícil missão de reunificar o país e ao mesmo tempo de manter tropas fora dos Estados Unidos para manter o imperialismo norte-americano. A Martha Washington é uma jovem negra que, para conseguir alguma coisa na vida, não ficar presa e para cadeia, sujeita ao crime, ela acaba se alistando no exército americano e a narrativa mostra ela fazendo parte dessa força militar dos Estados Unidos que é chamada de Pax Peace Force, que ela atua tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos para manter o imperialismo e tentar reunificar os Estados Unidos. Assim, é uma narrativa que apresenta, assim, diferente das outras, uma mulher negra como protagonista e a princípio, né, as histórias em quadrinhos ela tem um forte tom assim, de progressista, ela discute o papel da mulher e do negro na sociedade norte-americana, mas com o desenvolver das narrativas, a Martha Washington ela foi publicada em 3 minisséries, né, e algumas edições especiais. Aí, por volta da segunda e da terceira minissérie, a personagem ela vai tomando um rumo, né? Na segunda minissérie, ela consegue reunificar os Estados Unidos, e aí, a partir desse momento que ela reunifica os Estados Unidos, ela e um grupo de pessoas, eles partem em uma empreitada mundial para levar a liberdade, a democracia e os valores daquela nova sociedade que eles haviam criados para outras partes do mundo. Então, uma narrativa que ela começa como progressista e aparentemente voltada para a representação social de pessoas excluídas, acaba se tornando uma narrativa que glorifica a liberdade e alguns mitos presentes na sociedade norte-americana e também justifica o imperialismo. Afinal, a Martha Washington ela acabou criando uma sociedade melhor lá nos Estados Unidos e aquilo lá é tão bom que deve ser levado para outros locais. Ela chega até a ocupar locais fora dos Estados Unidos, né? Não é mostrado muito claro nos quadrinhos, mas é uma história de quadrinhos que acaba justificando o imperialismo norte-americano ao final dela. Aí, eu já estou chegando aqui nas conclusões, acho que eu estou indo até rápido. Bom,
nessas três histórias em quadrinhos é possível identificar críticas à política dos Estados Unidos e à sociedade. Também é possível, e assim, no caso do American Flag, né, é uma história em quadrinhos que ela procura discutir o papel dos heróis, né? O Ruben Flag, ele é um herói fracassado. Por mais que ele tente vencer a empresa lá, a Plex, ele acaba não conseguindo. Ele falha e, assim, no fim das narrativas, né, meio dando um spoiler aí, não sei se o pessoal algum dia vai ler o final de American Flag, mas aí no fim ele acaba desistindo da luta dele, abandona a missão dele de tentar vencer a empresa, acaba virando apresentador de TV, se casa lá com uma moça e vivem felizes para sempre. É esse o final, né? Ele acaba desistindo da luta dele para mudar o mundo, né? Ele é um herói que, assim, eu entendo essa narrativa como uma crítica ao excesso de valorização que há nas histórias em quadrinhos de super-heróis ao indivíduo, né? Acho que o Howard Chaykin, ele mostra que só o indivíduo sozinho ele não é capaz de mudar o mundo, né? Ele precisa de apoio de outros e é uma coisa que o personagem ele não consegue ao longo das narrativas. E aí a próxima é o Martial Law, né? E aí, em martial law, todas as ações bélicas, justificativas e ideológicas usadas pelos Estados Unidos são criticadas. Não existe uma nação excepcional, nem indivíduos excepcionais. Os heróis e a nação que representam são grandes farsas interessados em obter poder e manter-se nele. Então, o grande foco do martial law é destruir completamente os mitos e a visão que se tem dos super-heróis norte-americanos. E eu já vou terminar, tá? E por último, né, a Martha Washington, né, como eu falei para vocês, é uma história em quadrinhos que acaba sendo voltada para mostrar o individualismo, o quanto ele é poderoso e o quanto ele tem capacidade de mudar o mundo e vai caindo numa visão imperialista e convencional, tá? É isso. Obrigado a todos pela atenção. Ok. Estão me ouvindo? Ok. Obrigado pela apresentação, Rodrigo. O Robson tá. Desculpa aí, eu não estava ouvindo, cara. E a gente tava com o áudio fechado, então a gente também não estava conseguindo falar com você. Mas foi ótima a apresentação. Só o Robson que está fora aí, eu não sei se ele tá nos ouvindo ou está com algum problema de conexão. A gente vai fazer uma primeira rodada. Eu só gostaria de elogiar, né, os trabalhos, a pluralidade dos temas, né? Ontem eu coordenei uma sessão que tinha 2 trabalhos de cinema e de teatro. Aqui a gente tem cinema, games e quadrinhos. É muito importante ressaltar o desafio que os pesquisadores têm nesse momento, né, com muitas restrições, no caso de bolsa, de acesso a arquivos, acesso enfim, a documentos em geral. Então, a própria realização desses eventos tem sido bem complexa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ressaltar. O Robson está falando aqui no chat, eu não sei se ele está nos ouvindo, porque a tela dele está preta aqui. Bom, está ouvindo? Eu não sei aqui o que está acontecendo, que você não está aparecendo na tela. Eu acho melhor você tentar sair. Entra de novo, Robson. Então, vai entrar. Primeiro, só queria saber do Rafael se chegou alguma pergunta. Porque, assim, quem estiver assistindo no chat, se nós tivermos dúvidas, as pessoas podem formular perguntas. Eu vou fazer uma primeira rodada aqui de questões.
Oi, Selby. Não, por Oi. enquanto no chat ainda não tem nenhuma pergunta, mas a Cíntia tinha uma para o Rodrigo, né? Se ela já quiser fazer, enquanto o Robson... Deixa eu só, eu vou fazer a primeira rodada, aí a gente faz se não aparecer perguntas, aí a gente discute entre nós mesmos aqui. Acho que ele voltou, o Robson, não sei se ele apareceu. Robson, fale alguma coisa se estiver entre nós. Você está falando que voltou. Enfim, a gente vai fazer uma primeira rodada. Eu não sei como que foi o Rafael aí nas outras sessões, mas aqui eu coordenei e essa que eu acompanhei, a gente dava mais ou menos uns 5 minutos de resposta e o co-coordenador avisava quando chegava no 4º minuto, o co-coordenador avisava que faltava 1 minuto. Então, Beleza. Opa, Robson, voltou. Só estou falando que você está baixo. Tá um pouquinho baixo, mas... Tá me ouvindo agora? Não? Então, tá. Eu estou ouvindo, mas está com um zumbido. Nossa. Estranho. Deixa eu tentar tirar o fone, peraí. E agora, vocês conseguem me ouvir? Agora melhorou, agora está perfeito. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá bom. Eu vou fazer as perguntas, vocês têm 5 minutos e o Rafael avisa quando estivermos no 4º minuto. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas para a Cíntia, mas eu prefiro fazer uma só, porque eu não sei se ela vai ter tempo de responder nesses 5 minutos, enfim. Primeiro, destacar, né, o orientador, o professor Elias Saliba, né, que em pesquisa que é área de quadrinhos, enfim, a gente respeita muito o professor. Inclusive, ele participou de 2 eventos discutindo os limites do humor, né, na atualidade. E eu gostaria até que ele aparecesse mais para discutir. Eu sei que as 2 discussões dele estão no YouTube, e muito relevante. O seu trabalho, Cíntia, sobre o Daniel Blake, também eu acho muito relevante. Dialoga também um pouco com o que eu pesquiso, que são as guerras culturais. Tem muito a ver com todos esses conflitos e essas disputas que têm início lá na crise de 2008, na verdade até antes, né, como você bem cita, das manifestações. E a primeira pergunta que eu faria para você é como você dialoga as críticas que fizeram a esse filme, a repercussão que teve, justamente com esse embate entre ideias, porque você fala que os críticos eles pegaram muito pesado nessa coisa de didatismo ou de não ver os outros lados, porque nessa época você tinha muita disputa ideológica dessa questão da austeridade, até porque até semelhante ao que acontece aqui no Brasil, e não só aqui, mas eu sei que na França também houve, nos Estados Unidos teve também sobre falhas nos sistemas de apoio, né, de auxílio às pessoas, né, durante a crise. E, ao mesmo tempo, há também uma disputa, por um lado, dessas políticas neoliberais que você comenta, de crítica mesmo, né, a essas políticas, mas, por outro lado, a gente tem uma crítica também às políticas de bem-estar social, se a gente analisa o que aconteceu nos Estados Unidos, né, principalmente com a eleição do Trump, sobre os limites que ocorrem quando você não tem a força política necessária para avançar com esses programas, né? Então, assim, você não tem mais ação política para isso, e aí, como você não tem, você partiria para outros tipos de ações. Na discussão das guerras culturais, se discute que é por isso que as causas dos movimentos, né, identitários ou sociais, enfim, os demais, essas questões elas emergem por conta dessa limitação das ações políticas econômicas. Então, essa seria a primeira dúvida, se você dialoga com todas essas questões de conflitos entre essas ideias. A minha segunda questão, que você não precisa responder agora, a gente deixa para
no início de segunda rodada, digamos assim, qual é o corpo de críticas que você usou na sua análise. Se você usou só as críticas britânicas ou se você analisou as críticas de outros países, enfim, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, enfim. Se você quiser, você deixa essa parte para responder numa segunda rodada, que aí também aí o Rafael também, se tiver perguntas, ele também faz essa segunda rodada e depois a gente conversa entre nós, ou se estiver no chat a gente coloca. Ao amigo Robson, um tema muito interessante do mito do Velho Oeste, né, que a gente até estudou juntos, História e Cinema dos Estados Unidos, né, ali uma aula muito legal, uma disciplina muito legal. Sempre estou muito atento às suas discussões envolvendo games, filmes, e acho muito interessante você puxar esses elementos, né, do mito do Velho Oeste na produção de games. A minha primeira pergunta para você seria justamente sobre a bibliografia, né, qual a bibliografia que você está usando para fazer essa análise. Eu vi que você citou o Richard Slotkin, que, né, talvez seja o principal autor sobre essa questão do mito da fronteira, do Velho Oeste também. E quando você fala sobre aquela distinção entre fronteira, né, frontier e border, né, que é a discussão da fronteira física e da fronteira imaginária, né, do abstrato, eu fico pensando assim, até você falou em simulacro, eu queria só saber se é por aí a sua linha de pensamento, se você enxerga muito esses elementos dos mitos do Velho Oeste entranhados em games que não têm relação estética direta ao Velho Oeste, né? Até porque, eu não sei se você acompanhou aí nas últimas semanas, até no Twitter, né? Teve umas threads polêmicas aí discutindo, por exemplo, os games da Ubisoft, enfim, que é muito violento, porque ele reforça uma linha militaresca de apoio à polícia, enfim, tal, e eu acho que os games, eles têm muito desses elementos fundadores, principalmente dos Estados Unidos, né, desses elementos imaginários entranhados nesses games, mesmo quando eles tratam de outros temas. Então, fica a minha questão da bibliografia e um pouco desse simulacro aí dos elementos do Velho Oeste com outros tipos de game. E o tema do Rodrigo Pedroso também dialoga também com o que eu trabalho, que são as guerras culturais, porque, embora muita gente discuta que quando vai falar de guerras culturais, fale muito dos últimos anos, né, a força dessa discussão das guerras culturais começa justamente entre os anos 80 e os anos 90, justamente com essa política mais conservadora do Ronald Reagan, né, no caso dos valores e dos costumes, né, como gostam de dizer, e do liberalismo na economia. Isso não é só nos Estados Unidos, como você citou aí o caso na Inglaterra também, isso é muito forte. Então, a minha questão para você que está trabalhando também essa questão das histórias distópicas, é como você compararia essas histórias distópicas dos anos 80 com o que a gente vê na produção cultural mais atual, né? Porque eu acho que esse também é um elemento interessante. A gente está passando por um outro período, espero eu que seja uma fase, né? Na história a gente tem muito essa questão do pendular, né? A gente vai para um lado mais conservador, depois abre um pouco mais para o liberal. Então, a minha pergunta para você é mais nessa comparação mesmo da produção dos anos 80 com a produção contemporânea, que mais desses últimos anos, em meio a essa ascensão de nacionalismos, né, enfim, essa problemática toda que a gente vê agora. Eu acho que a Cíntia pode começar, então eu peço a vocês uma atenção ao tempo, então, de 5 minutos, e aí o Rafael avisa quando estiver faltando 1 minuto. Ok? Obrigado e parabéns a todos vocês. Oi? Selby, nós vamos poder fazer perguntas uns para os outros ou não? Também não pode. vai dar?
Tá bom. Pode falar, Cintia. Tem que ligar o microfone. Muito boa a sua pergunta, porque você acaba entrando num ponto central, que é fundamental para essa reprodução do cotidiano, né? A gente entra na questão do quanto as ideias, de certa forma, elas refletem, né, determinadas formas, né, de reprodução social. E só que assim é interessante, né? Porque as ideias também elas estão em disputa. E no caso do Daniel Blake, é muito importante levar em consideração que já, na verdade, desde o governo do governo trabalhista, eles já estavam fazendo mudanças nas políticas de corte de gastos. E aí, quando sai o governo trabalhista e entra o governo conservador, eles radicalizam essa política vamos dizer assim, de gastos. Na verdade, a própria crise de 2008, né, ela enuncia uma fase assim do capitalismo que é o capitalismo financeiro, ou seja, todas as atividades, né, da produção real acaba se dirigindo para alimentar essa grande bolha de dinheiro inexistente que acabam não encontrando seu limite. E é interessante que a crise de 2008 ela vai atingir em cheio a crise da dívida dos estados em 2012 na Europa. E é a partir daí que está a explicação do próprio Brexit. 2016 foi o ano, em junho, né, seria a votação do Brexit, em maio foi a vitória, né, do Daniel Blake, e é fundamental apontar que o próprio Ken Loach e o Paul Lavert, eles já militam nesses protestos anticapitalistas há muito tempo. E o Ken Loach, na verdade, ele faz parte de uma esquerda mais radical. Contudo, com o surgimento do Jeremy Corbyn, que estava propondo a estatização de determinadas áreas, por exemplo, o retorno da indústria, e isso acerta em cheio a própria estrutura do capitalismo financeiro que a Thatcher instituiu na Inglaterra. A Thatcher, quando ela entra, ela retira, ela vende todas as indústrias, ela só fica com a indústria de medicamento, que eles ganham muito com propriedade intelectual, e a indústria aeroespacial, indústria automobilística, e outros ramos da indústria, ela vende total, ela acaba com isso e institui Londres como a nova Wall Street, que eles falam. E a briga do Brexit é exatamente porque a União Europeia ameaçou de taxar o mercado financeiro de Londres. Então, e aí ficou aquela coisa entre sair e ficar. Só que hoje, o estado de bem-estar social da Inglaterra, que até então, né, teve seu momento áureo, ele acerta em cheio a população britânica. É assim, teve uma jornalista que ela falou assim, o estado de bem-estar social, ele foi concebido para ser o berço e levar a pessoa até a cova. E agora, com essa crise capitalista,
a diminuição dos gastos é total, não só lá, como no resto do mundo, como a gente está vivenciando aqui. E é nesse momento em que o discurso, é fundamental criar um discurso que justifique essas políticas. E não é à toa que as mídias, por exemplo, Channel 4, entre outras, eles fazem vários reality shows que eles pegam pessoas que são beneficiárias, que vivem do benefício, só que são pessoas que já estão numa situação que não conseguem mais emprego, dado a degradação que elas vivem. E elas pegam, colocam lá numa casa, e eles vão explorando exatamente, vamos dizer assim, de uma forma moralista, vamos dizer assim, os defeitos das pessoas. E isso influencia grandemente a população britânica para apoiar, inclusive, as políticas de austeridade. E em 2015, teve uma pesquisa de um instituto de pesquisa chamado Populus, 75% da população ficou a favor das políticas de corte de gastos na área de saúde. E o Ken Loach falou assim, gente, isso é uma disputa de discurso mesmo. Então, eu vou fazer um filme, e ele começou, e aí, né, você falando na segunda, por exemplo, um dos corpos, não é da crítica, mas o Ken Loach e o Paul Lavigne, eles começaram a viajar a Inglaterra inteira, o Reino Unido inteiro. Eles viram a quantidade de bancos de alimentos que cresceu na Inglaterra, porque as pessoas acabam não conseguindo os benefícios, tendo que depender de contratos, que eles chamam, a flexibilização do trabalho lá, eles chamam de contrato 0 hora. Você deixa seu nome na agência ou no aplicativo, te liga, ó, tem um trabalho para você fazer ali de garçom. Você chega só 1 hora, 1 hora, já deu, vai embora. Então, ele toca nessas questões de uma forma que ele conseguiu, o filme conseguiu fazer com que as pessoas pudessem se ver naquela experiência representada pelo filme. E, inclusive, o filme, quando ganhou Cannes, o Jeremy Corbyn, numa das discussões com a Theresa May... Se puder concluir, por favor. Tá, eu já vou concluir. É o seguinte, até porque você vai ter já chegou uma questão aqui que você vai poder complementar o que você está falando agora. Legal. Então, e aí, só para concluir, esse filme, ele entra nessa disputa de discurso, entendeu? E a própria estética realista, como ela vai na realidade, ela vai na pesquisa, ela tem, e de fato, ela conseguiu criar uma mobilização tão grande na população para reagir a esse discurso da cultura do estigma. Muito bom. Depois, na segunda rodada, chegou uma pergunta que você vai poder complementar o que você está falando. E aí você me responde quais são as críticas que você usou. Eu acho que vai ser rápido, isso aí não vai ter muito tempo, só para eu ter uma ideia do que você analisou de corpo crítico, né? Agora eu passo a palavra para o Robson responder. Em relação à bibliografia, eu acho que o meu principal teórico é o Richard Slotkin mesmo, mas eu vou usar bastante também o Henry Nash Smith, né? Ele vai pensar aquele mito pastoral, né? Enquanto uma das lógicas proeminentes. Obviamente eu vou trabalhar ali com a historiografia do Turner, né? Do Fred Jackson Turner, assim como a historiografia do Neil Western, que vai ser a Patricia Limerick, o Richard White. Aí o meu trabalho eu acabo tendo que trabalhar com uma gama muito diversa de bibliografia, né? Então vou trabalhar com bibliografia de memória, vou trabalhar com bibliografia de videogames mesmo, mas em relação à fronteira é por aí. Quanto à questão da mito da fronteira em outros games ou até filmes, né? Sim, né? Existe esse transbordamento dos pressupostos ideológicos da fronteira para outras temáticas. Isso é mais comum do que parece, né? Então, se a gente pegar principalmente um pouco a ver com a pesquisa do Rodrigo,
Você vai pegar narrativas de utopias, narrativas de futuristas, a fronteira ela aparece muitas vezes como no Star Trek, né? Então é The Final Frontier. Eu comecei a pegar para jogar outro dia aquele Death Stranding do Kojima, já uma produção japonesa. Toda a lógica é a expansão para o oeste, né? E a fronteira no limite, ela é uma interpretação propriamente americana do conflito entre civilização e barbárie que está no fundamento europeu, né? Então, tipo, a fronteira vai aparecer no imaginário americano como esse espaço de convivência entre a civilização e o mundo selvagem. Por isso que eles vão ter, por exemplo, perspectivas de evolucionismo social, em que você vê o povo americano seria o ápice da civilização e o povo nativo americano como seu primitivo, assim por diante. E aí, essas categorias vão aparecer de diversas formas, né? A ideia, por exemplo, de ilhas de civilização. Então, as cidades, elas são pequenas ilhas de civilização num mar de wilderness. Essa lógica ela vai ser aplicada tanto às cidades no meio do deserto americano, quanto nas ilhas no meio ao Oceano Atlântico ou Pacífico. Ou então nas bases espaciais no meio ao wilderness do espaço. Então, você tem sempre esse contraponto, um espaço civilizado, que ele possui conteúdo, ele possui, tipo, civilização, humanidade, e um espaço vazio, em que você lida com um mundo que é estranho, que mistifica suas percepções, e é onde contém o outro, né? Esse outro que aí vai ser interpretado de diversas formas, seja como um outro passível de diálogo, ou como um outro invasor, ou uma peste que vai atrapalhar o avanço da civilização. Eu acho que é isso, né? Das perguntas. E muito bom. Até eu estava lembrando um pouco, você que até citou rapidamente na sua apresentação, né, quando teve a fase dos westerns, né, dos filmes, das séries do Western Spaghetti, em que as produções do Velho Oeste elas vão entrar em decadência, essa esteticamente mesmo, né, do cowboy que aqui no Brasil até os anos 80 ainda passava na TV Record. Ela vai ter a decadência com o escândalo do Watergate, né? E aí a gente vai ter a decadência do western na televisão e aí a aparição das séries de policial urbano, né? Que é o Kojak, o Columbo e tal. Então você passa toda aquela disputa do Velho Oeste para o urbano e todo isso só vai político dos anos 60 e 70 vão quebrando a fronteira como esse mito unificador, né? Então, durante a Guerra do Vietnã, você tem muitos relatos de como as categorias, por exemplo, de cowboy versus indígena, da cavalaria chegando, são utilizados para compreender essa guerra. Quando isso começa a chegar de volta para o público americano e começa a fazer associação, opa, os Vietcongues, a gente está matando eles, a gente fez isso com os indígenas. E você começa a quebrar isso e aí vai junto com contracultura, movimentos dos direitos civis, começa a se questionar. A partir daí você começa a ter uma série de narrativas que vão mostrar a cavalaria não como o exército americano como bonzinho, né, mas como um genocida. Tem vários filmes, o Little Big Man, Soldier Blue, coisas do gênero. E aí o que eu acho interessante os videogames eles vão aparecer exatamente nesse período. Eles vão aparecer nesse período, só que com uma interpretação dando continuação a uma lógica mais pulp, uma lógica mais aventuresca, né? Tipo, um pouco na contramão. E aí você tem essas diversas explicações para pensar isso. Exatamente, que vai ter a crítica muito do espaguete western, né? Do western espaguete. Que o western espaguete já é um esvaziamento de certo significado do western clássico. Isso. Que aí a gente vai ter a passagem, vai ser a crítica ao político, né? Porque vai ter o escândalo lá no Watergate, do Nixon. Passa para a crítica
vai ter a crítica da violência urbana, e aí vai ter a crítica da guerra, e vai cair agora para a gente colar no tema do Rodrigo, nas distopias dos anos 80, né? Porque aí você vai ter a mudança de governo e vai cair aí, vamos ouvir a resposta do Rodrigo. Precisa ligar o microfone, Rodrigo. Uhum. Bom, com relação ao que você me perguntou, eu acho que atualmente está tendo uma ressignificação de utopias ou distopias criadas nos anos 80. Por exemplo, a gente pega aquele seriado lá do Handmaid's Tale, né, que é uma obra dos anos 80, fazendo bastante sucesso nos dias atuais, né? Então, eu acho que está, dado a situação meio pessimista que a gente está passando, está tendo um retorno a obras de distopia do passado, que meio que projetavam, né, esse futuro que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que está tendo uma busca por essas obras. Assim, com relação a histórias em quadrinhos em específica, eu acho que aí o tema ainda ele não está sendo abordado com mais peso nos quadrinhos. Assim, o que é muito recorrente atualmente nas histórias em quadrinhos, principalmente de super-heróis norte-americanos, são discussões de gênero, de identidade, de raça, essas coisas, que estão bem em voga assim, em vários quadrinhos, tipo super-heroínas negras, tal. É uma coisa muito comum dos anos 2010 para frente, assim, e é meio puxado por discussões que você vê sobre filmes, tipo o filme do Pantera Negra, filme da Mulher Maravilha. Então, os filmes, eles estão trazendo discussões, ou estão trazendo de volta, né? Porque já foi discutido nos anos 60 alguns desses tópicos de identidade, de racismo, de feminismo, e estão trazendo de volta por causa dos filmes, que vão discutindo o protagonismo de determinados setores excluídos da sociedade, né? E tá tendo eu vejo que a distopia ela tá voltando com força por causa principalmente da pandemia agora, né? E também do pessimismo. No caso dos anos 80 em específico, eu trabalho com alguns autores que discutem distopia e utopia, três em específico, que é um chamado Darko Suvin, acho que é assim que fala o nome dele, um outro que chama Tom Moylan e um que chama Peter Fitting. Esse Peter Fitting, ele tem uma obra enorme que ele discute gêneros de utopia e gêneros de distopia. E eles fazem uma análise histórica de que em determinados períodos da história, a maior produção de obras utópicas, né, quando as coisas estão indo bem, as pessoas começam a pensar em sociedades melhores, tal, ou quando as coisas estão indo muito ruins, eles começam a pensar em coisas muito ruins e vão projetando obras que veem um futuro cada vez pior. O interessante é que eles veem tanto a utopia quanto a distopia como obras que estão pensando o futuro para mudar, não para aceitar o futuro, ou tipo uma idealização exagerada, né? Algumas obras acabam caindo nisso, mas as obras mais conhecidas, assim, de utopia e distopia, elas acabam sendo projetando, tentando fazer com que as pessoas se mobilizem ou para construir o futuro melhor, ou para fazer alguma coisa para evitar o futuro ruim projetado. Basicamente isso, assim, não sei se esclareceu alguma coisa. Ok, obrigado. Eu não sei também se era acho que essa era a questão, acho que da Cíntia, né? Que ela perguntou sobre conceito de utopia, né? A gente vai passar agora para a segunda rodada. A gente vai começar pela Cíntia, então pela questão que eu perguntei quais são as críticas que ela usou. Eu vou pedir para o Rafael também ler a outra questão, que eu acho que complementa um pouco o que ela estava discutindo na primeira resposta. E aí vocês fiquem à vontade também para fazer questões ou dúvidas, comentários das comunicações dos colegas, tá bom? Então a gente começa com a Cíntia. Bom, a Ana Costa perguntou no chat para a Cíntia, né? Pegando no gancho da pergunta do Selby para a Cíntia, gostaria de perguntar para ela como fica essa questão das guerras culturais no âmbito da ideologia e das condições materiais de reprodução do modo de produção capitalista contemporâneo. Tratar-se-ia apenas de aspecto simbólico de disputas por legitimidade, ou essas disputas, digamos, imateriais, encontram reverberações nas práticas materiais cotidianas?
E aí eu queria aproveitar, Selby, para fazer uma pergunta para o Rodrigo e para o Robson, principalmente. Porque, assim, quando a gente, pelo menos, a gente estuda na graduação ou em alguma disciplina, a gente vê que na parte dos estudos do cinema tem uma grande bibliografia crítica sobre a forma cinema, né? Várias reflexões sobre isso. Como que isso se dá no videogame e estudando quadrinhos, assim? Existe uma bibliografia sobre a forma videogame ou sobre a forma quadrinho consolidada, ou ainda tem que pegar coisas da narrativa, da literatura ou do próprio cinema, né? Como que isso funciona? Assim? Ok. Cíntia, pode você começar, por favor? Oi, Ana. Obrigada pela pergunta. E é muito boa também. E é interessante, né? Eu acho que eu vou dar até o exemplo dessa cultura do estigma para poder justificar a política de austeridade na Inglaterra. Na minha opinião, por mais pode parecer que assim uma ideia, né? Por mais esdrúxula que ela seja, na minha opinião, ela tem um respaldo material. A grande questão é essa. E é legal também o Stuart Hall, que ele vai falar do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é um fragmento de várias ideias. Você pega ideias, por exemplo, que se populariza, por exemplo, do amor líquido, do Bauman. Só que assim, a gente vai pegando só fragmentos e a gente cria um discurso com esses fragmentos que, quando a gente fala para alguém, ele não conhece o Bauman, mas ele conhece, por exemplo, uma outra ideia ali. Então, aquilo já chama a atenção dele, ele já se identifica. Só que é interessante que a gente tem que pensar, então, a ideologia é sempre assim, ela nunca parte do nada, ela pega um aspecto da realidade, só que ela cria um discurso que às vezes nem é coeso, mas um discurso que consegue fazer sentido, porque exatamente ela mobiliza aspectos do nosso cotidiano. E um grande exemplo é essa cultura do estigma. Existe uma rua em Birmingham, na Inglaterra, que só 90% das pessoas são beneficiários. Só que essas pessoas, elas vivem, acho que com 30 libras semanal, que mal dá, elas não conseguem emprego, elas acabam, muitas se tornando dependente químico, né? E aí o que acontece? Esses, por exemplo, reality shows, eles pegam essas pessoas, colocam numa sala e mostram o perfil, né? Esse perfil já degradado. E, de fato, existem pessoas que dependem do benefício e que, pelo fato de não conseguir um trabalho, acabam dependendo desse benefício e ficam numa forte depressão. E quando as pessoas falam, eu conheço, existe gente assim, ou existe gente que não trabalham para ter o benefício, sabe? Só que esses discursos, eles potencializam e fazem com que ele se torne como se fosse universal, ou seja, todo mundo que usa o benefício é assim. Só que aí o Ken Loach, que ele fala, vamos entender por quê, qual é o processo real que leva com que as pessoas cheguem àquele grau de necessidade de precisar do benefício. E é muito interessante, eu já vou pegar vários jornalistas, agentes culturais da classe média ficaram desempregados e precisaram do benefício. Eu acessei uma pesquisa de uma socióloga francesa que está estudando a Seguridade Social da França e da Inglaterra,
vários executivos também precisam do benefício, ou seja, o estágio de bem-estar social na Inglaterra, ela atende, sabe, todas as classes, você entendeu? Porque o refém é isso, a gente necessita do trabalho para poder sobreviver. Se não tiver trabalho, a gente vai necessitar do estágio de bem-estar social. Só que agora está tudo privatizado, você entendeu? Mas a questão das disputas, eu acho que assim, as ideias, elas têm um respaldo material e elas são potencializadas, sobretudo com a forma. A forma é fundamental. Tem um trabalho do Eagleton, que é a ideologia da estética. Ele vai falar como que a estética surge, né, no século XVIII, o Kant, eles começam a pensar de como a nossa forma, a aparência ou as emoções, né, interferem no nosso comportamento. Quantas vezes, tipo, um exemplo super rápido, os policiais lá no Ceará, ou seja, policial é tudo miliciano, mas aí é um choque pra gente, é status, né, emoção, né, tudo miliciano, mas se a gente for verificar, depois a gente viu várias reportagens, tinha muita gente ali que de fato estava lutando por melhores condições de salário, mas a estética não, aquilo é mal, então a gente já vai não racionaliza e não busca os processos sociais que de fato possam explicar aquilo. E no meu caso, o corpo de críticas foi assim fantástico, porque desde das sessões do parlamento, jornais The Economist, ou seja, esses grandes jornais de economia, jornais, não só, né, os jornais portugueses, russos, eu cheguei a encontrar jornal na Rússia que falou do eu, Daniel Blake, Folha de São Paulo, Globo, peguei aqui também. Nos Estados Unidos, inclusive, teve um crítico de arte do The Holiday, né, que é um jornal de arte lá, ele chegou e falou assim, Daniel Blake merece o Oscar. E eles estavam discutindo exatamente a questão do Obamacare, só que o Oscar simplesmente não quis colocar o Daniel Blake ali, entendeu? Então, além de eu ter pego as revistas da Cineaste, Film Comment, dessas revistas próprias de filme, eu encontrei assim uma série de jornais e de vídeos também. O próprio The Economist, ele fez vídeo sobre reais Daniel Blake, né? O The Guardian. Então, assim, foi muito rico, assim, os comentários sobre o filme. Inclusive, eu fui até, porque o filme, ele reverberou até nas redes sociais, porque várias mídias conservadoras, como The Sun, The Daily Mail, teve a Camila Long falou que o filme era o safari de pobres para a classe média, para deleitar a classe média. Então isso reverberou, ela colocou isso no Twitter, e aí não foi só os agentes culturais como o Lout, mas vários cineastas, aquele cineasta que fez A Morte do Stalin, não sei se vocês assistiram esse filme, as pessoas iam nos comentários, por exemplo, das revistas online e questionavam os colunistas, né? Só para dizer que já até passou bastante já o tempo. Tá bom. Mas a sua resposta foi contemplada. Eu sei que é um desafio falar em 5 minutos, não só do tema das guerras culturais, e também falar do corpo de críticas, mas eu acho que deu para a gente ter um panorama geral do seu método também, o que você leu, enfim. E agradeço. Eu gostei de saber o que você olhou aí para fazer a sua pesquisa. A gente vai passar agora sobre essa questão dos estudos, né, dos games e dos quadrinhos. Eu queria que o Rafael lesse essa pergunta do Rodrigo no chat, que eu acho que até complementa, né? E aí o Robson responde. Sim, o Rodrigo perguntou para o Robson. Robson, você poderia falar um pouco de como você analisa os jogos, expor um pouco sua metodologia?
Bem, a pergunta do Rafa e do Rodrigo são complementares, né? Que é basicamente a questão da forma e método de analisar, né? Assim, eu até pensei a minha apresentação aqui hoje, eu falar um pouco de metodologia, mas como eu já tenho falado disso nos últimos, sei lá, 8 anos, eu acabei mudando um pouco de caminho. O meu mestrado ele foi muito procurando desenvolver uma metodologia própria, né, para pensar videogames enquanto fonte e objeto de conhecimento histórico. Não dá para dizer exatamente que existe uma bibliografia consolidada em relação à forma videogame. Os estudos têm crescido, mas é uma mídia razoavelmente recente. O trabalho mais antigo que se existe sobre forma videogame tem coisa de 21 anos, 20 e pouquinhos. Né? Então é um campo razoavelmente novo. E como todo campo novo, você tem muitos ruídos em relação a disputas de como que vai se consolidar o campo, né? Então, por muito tempo, você tinha uma disputa do que se chamava entre os ludologistas, que iam dar mais atenção aos aspectos da estrutura de regras dos jogos, versus os narratologistas, que iam dar mais atenção à forma de narrar própria de cada jogo. Hoje eu acho, e aí o meu método eu vou pensar as articulações e as tensões entre 3 esferas, né? Algumas esferas, na verdade, vamos lá. Que seriam o aspecto audiovisual dos videogames, né? Então, como que o que aparece em tela, seja aquelas telas bidimensionais pixelizadas no Mario clássico, né? Até ambientes tridimensionais de exploração espacial, com personagens poligonais, procurando mais um certo fotorrealismo, né? O próprio espaço, porque o espaço e a interatividade ele te diz o que é possível ou não possível fazer. Né? Então, tipo, em geral, muitos jogos você tem a ideia de que você pode fazer tudo no GTA. Não, você não pode fazer tudo. Você pode fazer certas escolhas que os produtores te deixam fazer. Você pode matar uma velhinha na rua? Pode. Você não pode conversar com ela. Você não pode matar uma criança. Você não pode estuprar alguém. Então, esse recorte do que é permitido fazer nesse espaço, e que espaço e como é possível explorar esse espaço, ele traz ainda outros elementos de entendimento qual é essa representação, esse discurso ideológico dentro dos games. Uma outra diferença ainda uma outra questão ainda existe um autor que é o Esper Arzett, que ele vai propor que os videogames eles não trabalham com uma simples representação da realidade, e sim com uma simulação. O que seria a diferença disso? Uma coisa você vê num filme um carro andando a 100 por hora e virando numa curva muito rápido. Ou então um certo personagem agindo de forma ABC. Nos videogames, você modela o comportamento que esses objetos em tela vão ter, que essas representações em tela vão ter. Então, o carro ele acelera, quando chega numa curva, ele desacelera. O que você pode fazer com esse carro? Os indivíduos e grupos sociais, como eles se comportam? Eles são mais agressivos, eles são mais pacíficos, eles se juntam, eles se separam. Então, tipo, como modela-se o comportamento é uma definição de simulação que é diferente da representação mais clássica, que é a descrição conceitual, seja na literatura, no cinema, etc. E, sim, como é um campo novo, é fundamental beber em fontes como da bibliografia sobre cinema, sobre literatura. E aí eu já faço a ponte, inclusive, para fazer uma pergunta para o Rodrigo. Uma das minhas bibliografias principais que eu trabalho muito é o crítico literário Frederick Jameson, né? Que ele vai fazer muitas interlocuções com o Adorno e é um pouco o campo que eu tô. E aí eu queria saber se você trabalha, Rodrigo, com a perspectiva do Jameson, não sei se você conhece, o Ecologia do Futuro,
Ele acho que vai colocar muitas questões interessantes. E aí a minha questão como você vê a relação entre utopia e mito, né? Porque existe uma certa perspectiva clássica em que a utopia é o espaço de representação do futuro, enquanto o mito é a fantasia do passado. E eu queria saber como que você vê essas questões. E obrigado, Robson. Vamos lá, o Rodrigo. Bom, então, com relação à bibliografia específica para analisar quadrinhos em história, tem, mas muito pouca. Existem muitas produções sobre a análise de quadrinhos em outras áreas, em história, assim, pensando quadrinhos como fonte, é uma coisa bem recente. Então, eu tenho que usar de metodologias e trabalhos e bibliografia vindo de outras áreas. Costumo usar trabalhos eu procuro, assim, que vem da área de comunicação, de linguística, literatura, essas coisas assim que são alguns locais, algumas áreas que têm trabalhado com quadrinhos e analisado quadrinhos, mas de uma forma um pouco mais detalhada e profunda. Na história ainda tem muito pouco mesmo, e aí é uma questão mesmo de ir construindo as coisas e pensando na metodologia. Eu costumo pensar os quadrinhos tentando analisar tanto as imagens quanto os textos presentes. Em alguns momentos, né, o texto ele acaba se destacando em relação à imagem, e aí, né, porque o texto ele é usado para transmitir alguma ideologia, enquanto a imagem ela é usada para passar a ação que está acontecendo, né? O texto, né, os balãozinhos de fala que tem nos quadrinhos, eles são usados para passar uma ideologia, tipo um personagem falando com o outro, e aí ele está apresentando lá as motivações, a motivação do vilão, a motivação do mocinho, ela aparece nesses balões de fala, então eu procuro analisar bastante o texto dos quadrinhos, porque eu acho importante pensar nas intenções dos autores quando eles fizeram aquela obra, o que eles estão querendo transmitir, que mensagem está sendo passada. Então, a mensagem ela não é passada só com os desenhos. Então, eu tento ver a obra num conjunto. Com relação com a outra pergunta, eu conheço o trabalho do Jameson. Assim, eu entendo, assim, eu vou para uma outra linha de análise que vê tanto o mito quanto a utopia como coisas que estão projetando o futuro, mas assim não, mas o futuro, assim, o futuro ele pode ser o passado também. Você pode ter alguns mitos, né, que, por exemplo, o mito da Idade Dourada, né, ele cria a ideia de que no passado existia uma sociedade que era melhor do que a nossa e quer retornar esse mito. Às vezes o mito ele é usado para elaborar uma ideia de futuro, né? Então, eu acho que elas estão bem interligadas, assim, acho que não tem uma separação muito clara, se você for ver assim. Às vezes a utopia, ela está trabalhando em cima de uma idealização do passado. Ah, vamos retornar à época dos antigos romanos, porque lá existia não sei o que, igualdade, sei lá, ou alguma coisa assim que alguém pega e inventa. Ou como o presidente fala que o Brasil há 50 anos atrás era melhor, então a gente tem que fazer o Brasil voltar 50 anos no passado. Então o cara está idealizando um passado, mas ao mesmo tempo está projetando isso para o futuro, né? Então acho que elas estão há uma interconexão nesse tipo de ideia e eles estão trabalhando para no imaginário do ser humano que está tentando ver e fazer alguma coisa no presente, né? O presente não está satisfatório e o ser humano ele volta para o passado, né? Idealiza um passado, vai lá no passado e pega o que interessa daquele passado e fala não, a gente tem que voltar para o passado, como não é possível, então é uma ação para o futuro, né? Acho que é essa relação que acontece assim entre utopia, mito e até mesmo a distopia. Ok? Ok. Essa questão da... Obrigado pelas respostas.
essa questão de metodologia, né? Bibliografia é uma questão muito importante, principalmente nessas áreas de games e quadrinhos, né? Só para dar um pitaco na parte de quadrinhos, que foi onde eu fiz a minha tese de doutorado, há uma evolução muito rápida nos estudos dos quadrinhos, realmente para tentar preencher essas lacunas, porque a gente tem, né, muitos livros ainda que trabalham a linguagem dos quadrinhos, muito com base no estruturalismo, né, naquela coisa de você analisar elemento por elemento, né, então você vai fazer a classificação dos balões, a classificação das onomatopeias, classificação das gags, classificação dos tipos de personagem, né, os arquétipos, os vilões, enfim, tal, e dos tipos também de quadrinhos, lá com o Scott McCloud, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve análise pelo lado da semiótica com o Antônio Luiz Canin, que foi orientando do Antônio Cândido. Enfim, tem o italiano também, Daniele Barbieri, que também tem um livro que foi lançado daqui a pouco tempo, que é As Linguagens dos Quadrinhos. Mas, para pegar uma outra visão, por exemplo, tem a do belga Thierry Grostin, que ele analisa os quadrinhos já por um outro lado, que é da simultaneidade, né? Você lê o quadrinho, não quadro por quadro, né? Você faz uma visão plural com a junção de tudo aquilo, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses autores, que eu sei que é uma complicação ser traduzido para cá, né? Vários deles são lá da Europa. E na questão da metodologia, o Rodrigo apontou bem, aí o Robson também tem esse problema, de você ter que ficar pegando de outras áreas, né? No caso dos quadrinhos, historicamente as pessoas acabam pegando elementos do cinema e da literatura, mas eu não sei se eu devo falar que é um spoiler, né? Mas há um colega historiador, acho que ele está hoje lá na Federal do Maranhão, né? O Márcio Rodrigues, ele está desenvolvendo um trabalho sobre metodologia para pesquisar quadrinhos na história, né? Então, não sei, acho que deve ser publicado talvez acho que o ano que vem. É um trabalho para a gente ficar de olho, que eu vejo assim que eu ajudo a organizar as jornadas de histórias em quadrinhos, né? A gente vê que a gente recebe muitos pesquisadores de áreas diferentes, né? E é uma complicação isso, né? Porque cada um, você tem do direito, da educação, tem gente até da física que vai apresentar um trabalho. Vocês imaginam as fontes que muita gente pega para tentar analisar os quadrinhos, né? Então é uma coisa complexa mesmo, mas eu acho que no horizonte há coisas legais aí surgindo nessa parte de metodologia, principalmente. Eu acho que a gente já está chegando ao final. Não sei se alguém tem alguma última dúvida ou comentário. Alguém gostaria de coisa rápida? Não? Então, gostaria de novo de parabenizar os três comunicadores, que eu acho que os três com temas muito relevantes. Para mim foi muito importante, porque os três, de alguma forma, dialogam também com o que eu estou pesquisando, que é as guerras culturais, e eu estou fazendo isso também em cima do jornalismo, também de produtos da mídia. E, mais uma vez, ressaltar o desafio que os pesquisadores têm nesse momento, né? Então, também parabenizar a equipe aqui que organizou o evento, né? O Lúcio, o Rafael Vaz, aqui o nosso co-coordenador, e deixo um abraço para vocês. Acho que a Cíntia quer falar alguma coisinha aqui. Eu ia falar. Né? Depois, assim, será que você poderia passar uma bibliografia sobre guerras híbridas para mim? Passo. Obrigada. Eu vou deixar o meu e-mail no chat aqui, se vocês quiserem entrar em contato, vocês entrem em contato comigo também, caso queiram trocar ideias aí sobre bibliografia ou esses temas todos. Então, mais uma vez, agradeço aos três, desejo bons trabalhos acadêmicos aí. Olá, Rafael. Cíntia, Rodrigo. Prazer. É um prazer estar com vocês. Nossa, eu achei muito interessante a exposição de vocês sobre quadrinhos.
Muito bom. Não, Muito obrigado, bom. obrigado. E agradeço ao pessoal que assistiu a gente aí também no chat aí com perguntas também, ok? Então, muito obrigado a todos e boa tarde e boas pesquisas. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde, valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Como é?